Esses próximos capítulos, 13 e 14, vamos fazer uma separação, porque tem alguns pontos importantes que podem acabar deixando o vídeo mais volumoso, então, para não ficar tão longo o vídeo, vamos fazer vídeos separados no capítulo 13 e outro no capítulo 14. Então, aqui no capítulo 13, Filomeno descreve uma conversa com o Licínio. O Licínio é um novo personagem aqui que chega no livro, né? Não tinha se falado nele antes. Ele vem visitar Ambrósio. Eles estavam lá com Ambrósio, né? A gente viu nos capítulos anteriores falando de Ambrósio. Licínio vem visitar, porque Licínio, na verdade, é um ex-amigo, assim, na verdade, um ex-médium terrestre e que conviveu com Ambrósio. Na verdade, ele era amigo de Ambrósio. Eles conviveram por alguns anos na última encarnação. E Licínio, ele traz dados importantes para a gente. Primeiro que, assim, esse capítulo é muito rico, porque na primeira parte o Licínio vai falar um pouco da vida de Ambrósio, então complementa um pouco do que a gente já sabia, que Filomeno descreve em capítulos anteriores, e aí Licínio vai dar um pouco da visão dele do processo, e depois Licínio vai contar a sua própria história, que é um exemplo bem interessante da gente perceber algumas coisas. Então, primeiro Licínio começa falando de Ambrósio, e, assim, o ponto de destaque é como foi lamentável Ambrósio ter se corrompido pela própria vaidade, e foi a derrocada dele, né? E aí Licínio conta que conheceu Ambrósio já num evento em que Ambrósio foi um palestrante, que tinha bastante gente, e ele destacava, então assim, quando Licínio conheceu Ambrósio, Ambrósio já estava famoso, digamos assim, né? E Licínio destacava que era interessante que mesmo Ambrósio já bastante obsediado, ele conseguia, nesses momentos em que ele estava em alguma atividade espírita, numa palestra, né, fazendo alguma intervenção, algum tipo de coisa desse, um aconselhamento, ele conseguia sim ser útil, ele conseguia fazer um bom trabalho, porque ele ainda estava conseguindo ser inspirado por entidades superiores. Então é como se fossem duas pessoas, dois personagens. Existia o Ambrósio ali, como palestrante espírita, como trabalhador espírita, que ele conseguia desempenhar um bom trabalho. E existia o Ambrósio fora dali, que já estava indo ladeira abaixo. E aí uma coisa que ele chamava a atenção muito de Licínio, desde o princípio, era o que a gente chama aqui na nossa região de babões, né? Aquelas pessoas que costumam ficar próximo, costumam ficar ali nas proximidades das pessoas famosas, às vezes para conseguir algum tipo de benefício, porque é bom estar perto de gente famosa, a pessoa está querendo ser importante, tem uma série de motivos, mas são aquelas pessoas que realmente acabam mais atrapalhando que ajudando, porque são aquelas pessoas que inflam seu ego, que lhe colocam, que você é muito bom, e são as pessoas que ficam fazendo uma pseudo-segurança de você, né? Não, ninguém pode chegar perto dele e tal, porque ele é uma pessoa importante. Então, acontece muito isso com os políticos, né? A gente conhece bem, vê bem essa realidade. Quem conviveu com micropolítica em cidades pequenas conseguia visualizar bastante isso aqui. Então, acontecia isso já com Ambrósio, que era um péssimo sinal. Licínio comentava que Ambrósio fazia aquela palestra com palavras bonitas, realmente com uma mensagem bem assertiva, e no final as pessoas vinham falar com ele para tirar uma dúvida e tal, para conversar um pouco, e ele era meio inacessível, a coisa do popstar, né? Tipo, não, eu não me misturo com vocês. Então, assim, distorcendo completamente a ideia do médium, né? O médium precisa ser, em essência, uma pessoa comum nesse sentido. Então, Licínio advertiu Ambrósio, inclusive, já quando eles se tornaram mais próximos, amigo, você precisa voltar à base da mediunidade, e a base da mediunidade é servir as pessoas, não é ser famoso. E olha o que Ambrósio falava, ele dizia assim, olha, tudo bem, realmente, assim, eu fazia isso no passado, eu era aquele cara que estava ali na assistência, prestando assistência a encarnados e desencarnados, sendo que agora eu estou em outro patamar, e tipo assim, como se a mediunidade fosse uma carreira, né, e que você tivesse níveis e agora ele era um médio famoso e não precisava fazer mais isso. Olha só o ponto de distorção e veja como é dramático esse processo da vaidade, porque Ambrósio ele tinha conhecimento de tudo isso nas obras, como essa aqui que a gente está discutindo. Isso aqui é um livro que é uma grande lição para muitos de nós, tem uma advertência muito clara sobre os riscos de orgulho e vaidade para o médium. Então, teoricamente, ele sabia disso, mas ele ignorou, ele achava que ele estava certo, que estava indo no caminho certo, já ali bastante influenciado pelos obsessores, e assim, é muito lamentável você ver uma pessoa com tanto conhecimento não ter conseguido usar esse conhecimento para o próprio benefício. Então, assim, Licínio dá esses dados a mais para a gente, que é bem interessante para a gente entender bem essa história de Ambrósio
e quão lamentável é esse enredo, né, que Ambrósio viveu. Na sequência, Licínio conta sua própria história. Olha que interessante a história de Licínio, né? Licínio, ele reencarna com a tarefa de reparação, como muitos médios, é uma realidade de muitos médios, como foi a realidade de Ambrósio. Ele reencarna com a série de problemas de vida anterior, e essa reencarnação iria ser difícil, né? Iria ser difícil, mas ele tinha uma grande arma, uma grande ferramenta na mão, que era a mediunidade, que pode ser uma ferramenta de grande redenção, uma porta de redenção, mas também pode ser uma porta de piorar o seu estado, né? Dependendo de como você vive. Então, ele reencarnou dessa forma, e o ponto de largada já foi mais complicado, inclusive, do que Ambrósio. Vamos lembrar que Ambrósio, ele teve pais dedicados, pais equilibrados. Licínio não, pais atormentados e obsediados. Então, de largada, já fica muito difícil. A mediunidade já apareceu na infância, que é aquele roteiro clássico que a gente conhece. A mediunidade do médium ostensivo aparece na infância, depois ela some um pouquinho, na adolescência ela explode de novo. Muitos obsessores desde o início, já desde a infância. E olha aqui, uma primeira prova importante: ele ficou órfão, apesar desse pai era bem problemático, mas assim, né, a orfandade pode ser sempre difícil. O pai dele morre, ele ainda é adolescente, mas aí depois começa a chegar, assim, começa a chegar não, né? Chega um ponto importante de misericórdia, que é o quê? A mãe conhece um homem, né, que se casa com ele, e esse homem, que queria ser o padrasto dele, era uma pessoa de outro nível em relação ao pai, né? Era um cara mais equilibrado, mais consciente, e era uma pessoa que era espírita e o levou para o espiritismo. E aqui é um grande ponto, um divisor de águas na vida dele, porque ele conhece o espiritismo, ele organiza essa mediunidade, e aí ele começa ali, adolescente, adulto, jovem, um trabalho mediúnico mais equilibrado. E isso pauta a vida dele, na verdade, esse esforço dele por um trabalho mediúnico equilibrado. Mas as pedras no caminho eram gigantes, né? Eram desde o início e continuaram sendo. E ele destaca algumas provas críticas que ele teve. Uma prova crítica, uma prova difícil, foi a viuvez. Ele ficou viúvo muito jovem, a esposa tinha 28 anos e morreu de tuberculose. E olha só que provação, né? Porque as pessoas que conviviam em torno dele questionaram, tipo assim: meu amigo, cadê seu poder mediúnico? Não conseguiu salvar nem a própria esposa. E aqui eu abro um adendo, porque assim, Licínio, ele era um médium que costumava dar passividade para um médico desencarnado. E ele fazia uma atividade que era muito comum décadas passadas aqui no Brasil, que era uma atividade de prescrição espiritual, em que o médium ele estava ali recebendo assistência, a orientação de um médico, de um profissional de saúde desencarnado, e prescrevia medicamentos. Normalmente medicamentos que eram de venda livre, como homeopáticos, né? Não eram medicamentos controlados, até porque Licínio não era profissional registrado. Mas ele fazia essa prescrição de medicamentos homeopáticos que eram muito úteis para muitos enfermos que ele atendia. Então, era um trabalho mesmo de assistência médica ali, dentro de um centro espírita, que acontecia. Então, assim, foi um questionamento direto. Amigo, se você é o cara que passa remédio pro povo fica bom, e cadê que você não conseguiu salvar a sua esposa? Porque, de fato, ele tentou, né? A esposa, ele recebeu essas prescrições. Então, olha que prova difícil, né? Em vários aspectos, difícil para a questão da vaidade dele, né? Porque isso mexe com a nossa vaidade. Todos nós temos um pouco de vaidade, um pouco de orgulho. E com o Licínio não era diferente, ele não era um espírito totalmente depurado. E a própria questão da própria fé, porque esse é o momento que muita gente poderia se revoltar. Um indivíduo como ele, religioso, né? Assim, seguidor de uma doutrina, de uma religião, da filosofia, ele podia ter um ponto de revolta aqui, disse: cadê esse Deus, né? Então, teve assim, levar minha esposa tão jovem, né? E aí aquela visão muito egoísta, né? Porque você acha que você é o injustiçado. Quando acontece uma coisa difícil na nossa vida, a gente sempre acha que é injusto, né? Porque é comigo, né? Enfim, isso é muito comum, a gente passar por esses questionamentos. Então, esse era o momento dele romper, estava com tudo isso, né? Mas ele não, ele conseguiu ressignificar, ele conseguiu ir em frente, né? E a partir daqui, já acontecia ele casado, mas aqui piorou. Muitas mulheres que ele conhecia ao longo do caminho, eu não lembro se existia uma descrição, se ele era uma pessoa atraente, nem bonita, mas rolava muita investida das mulheres nele, assim, as mulheres procuravam, davam em cima dele, mulheres de diferentes idades, enfim. Mas muitas dessas inspiradas pelos obsessores, porque já era o ponto, e que é uma coisa muito comum que a gente escuta falar, a questão da sexualidade e da mediunidade, a relação muito próxima que existe com isso, e muitos médios, o ponto fraco deles é a área sexual. Então, essas mulheres chegavam nele, basicamente, para tirar ele do foco, né? Tipo assim, para curtir, né? Não era nada muito sério. Então, e isso iria desequilibrar ele. Se ele optasse por viver uma vida, entre aspas, sexualmente ativa, saindo com várias mulheres diferentes,
diferentes, isso iria ser problemático para ele, para a tarefa mediúnica. E ele conseguiu resistir. Tá? O auge disso aqui, envolvendo essa questão de sexualidade, foi o quê? Uma dessas mulheres que se dizia apaixonada por ele, não foi correspondida, e aí, na vingança, né? A gente escuta muito falar essas histórias na vingança contra ele, por essa paixão não correspondida, ela acusou ele de ter assediado uma outra mulher, que ela tinha ciúme e tal, e assim, foi duríssimo, né? Porque assim, na época foi um escândalo para quem estava em volta, né? Até ele provar a inocência, foi muito duro isso aqui. Ainda outra prova crítica, essa foi talvez mais difícil, porque quase custou a liberdade dele, de certa forma. Existia um homem muito rico lá, influente da cidade dele, que procurou o centro porque tinha um filho com leucemia e tinha tentado os tratamentos convencionais, não era uma pessoa exatamente religiosa, né? Mas buscou o centro espírita como aquela história, o último recurso. E aí foi atendido o Licínio, ele estava famoso ali naquela região por essa coisa da prescrição, né, da assistência médica, das curas, e aí procurou, buscando, assim, esperando a cura do filho dele. E Licínio atendeu, falou que iria dar assistência, que a casa ia dar assistência, mas que a cura dependia das leis de Deus, dependia de uma série de motivos, e não dependia deles. E esse filho morreu, a leucemia avançou, a doença eles não conseguiram curar, e esse senhor, ele se revoltou contra Licínio, e assim, na dor pela partida do filho, e num ato, assim, num ato hostil contra a casa, ele processou Licínio por exercício ilegal da medicina. Olha que covardia, você utiliza o serviço da pessoa na boa fé, e aí depois você faz uma coisa dessa, né? Então, assim, foi difícil, ele precisou responder processo e tudo mais, porque, de fato, e esse era um ponto de polêmica grande, né? Tipo assim, o que é que essa galera está fazendo de centro espírita? Está exercendo medicina? Isso aí é legal, né? Enfim, tem uma série de discussões jurídicas sobre isso. Então, foi difícil para ele também isso aqui, tá? E, por fim, então, assim, mas no final das contas, o Licínio foi um cara que, e aí é o contrário do Ambrósio, ele conseguiu um sucesso na jornada mediúnica dele, conseguiu resistir às provas, e aí ele resume a mediunidade com uma grande oportunidade, falando para Filomeno, né, relata a sua história, ele resume com uma grande oportunidade de reparação e crescimento. E é muito legal você ver assim, o discurso maduro dele, né, depois de ter passado por tanta dificuldade, e você olhar para trás, perceber que as dores e sofrimentos favoreceram, ajudaram o seu crescimento, o seu amadurecimento, é muito legal, e é isso que a gente precisa incorporar para a nossa própria vida. E aí, por fim, ele faz uma observação que, assim, a gente não pode confundir um relato como esse, que ele tinha acabado de fazer, e que a gente às vezes vê os bons médiuns, né, nesse relato, como é difícil, né, viver a mediunidade. Isso não é uma apologia ao sofrimento, como alguns pensam. Porque o espírita gosta de sofrer, né? Às vezes tem esse discurso. Porque você fala que o sofrimento é normal. Não é isso, né? Não é uma apologia sobre, todos têm que sofrer, a humanidade tem que sofrer, não é isso. Mas é no sentido assim, se o sofrimento vem, principalmente por coisas, por decisões que você não tomou nesse momento, você precisa compreender que isso tem um propósito. Você precisa compreender mais ainda que isso é uma oportunidade de você crescer e de você amadurecer. Se a gente conseguir olhar para o sofrimento com essa visão, com essa crença, a nossa vida ela pode ser muito melhor, né? Então, esse é o resumo aí desse capítulo.